Este é Guglielmo Giovanni Maria Marconi, de Bolonha, cidade da Itália. Disse dele o inventor do rádio. Nasceu num palácio e tinha ascendência nobre. E este é Roberto Landel de Moura, de Porto Alegre, Brasil. Disse dele o inventor do rádio. Nasceu numa casa comum e pertencia a uma família de farmacêuticos. Como em alguns casos notórios, Marconi ficou com a fama e a riqueza, embora nada tivesse inventado. O mérito de Marconi foi o de reunir as ideias separadas de Maxwell, Branly e Hertz num aparelho, patentear a montagem e de ser muito rico. O mérito de Roberto Landel foi o de inventar e patentear o telefone sem fio quase do nada, sendo de família modesta e não tendo apoio de praticamente ninguém. O mesmo acontecera com outro brasileiro. Nesta mesma época em que Marconi recebia as honrarias por seu oportunismo e Landel lutava para demonstrar seu invento, os irmãos Wright, sem prova alguma, recebiam os méritos de ter inventado o avião. Para sustentar a tese e tentar tirar a primazia do nosso Alberto Santos Dumont, os americanos singelamente afirmam que os irmãos voaram em 1903 porque algumas pessoas viram. Santos Dumont tem não só milhares de testemunhas, quanto filmes para comprovar sua façanha em 1906. Os americanos sempre consideraram propaganda como a alma dos negócios. Roberto nasceu em 21 de janeiro de 1861 e foi batizado em 19 de fevereiro de 1863 na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Por convergência do destino, batizado na mesma igreja em que se tornaria pároco quase meio século depois em Porto Alegre. As primeiras referências a Roberto Landel de Moura nos jornais já o mostram como padre, celebrando missas como coadjuvante. O padre Landel de Moura enfrentou problemas de relacionamento com as comunidades para as quais tivesse sido designado e por mais de uma vez pediu exoneração delas. Em 1896, por exemplo, em Campinas, recusou-se a celebrar missa pela alma de Maximiano de Carvalho por ser o falecido pertencente à maçonaria, fato que causou revolta em parte da comunidade campineira. Após sua retirada de Campinas, vai para São Paulo assumir a paróquia de Santana. Em 1901, registra no Brasil sua primeira patente, em cujo documento descreve um aparelho que se presta à transmissão fonética à distância, com e sem fio. Em junho de 1901, deixa o Brasil e viaja para a Itália, França e, finalmente, Estados Unidos. 3 anos depois, e apesar das dificuldades, aparece em página dupla no jornal New York Herald em janeiro de 1904. Em contraponto, como santo doméstico não produz milagres, em Porto Alegre o jornal A Federação cita-o num recorte minúsculo e exprimido entre assuntos diversos. De volta dos Estados Unidos em 1905 e até o fim de sua vida, Roberto praticamente desiste da ciência e passa a dedicar-se às atividades eclesiásticas. Marconi recebe o Prêmio Nobel em 1909 e Roberto suas paróquias. Roberto faleceu de tuberculose em 1928 e neste mesmo ano uma publicação de Porto Alegre sobre Marconi elogia o gênio italiano. Sobre Roberto, recortes de notas fúnebres.